Todos nós temos um modo particular de vermos um personagem bíblico, não é isso? Podemos ver que Moisés ele foi um grande libertador. Abraão, o pai da fé. Particularmente, na minha perspectiva, eu vejo o profeta Elias como um grande soldado. Um soldado que cumpre a missão de Deus e executa ordens. Com a cabeça de um soldado, ele funciona mais ou menos assim. Ordem dada é ordem executada. Ok? Eu quero ouvir agora os soldados de Deus agora. Dizendo, ordem dada é ordem executada. Vamos lá, soldados. Ordem dada. Amém. Então Deus ele chama o profeta Elias, que ele, sobre a perspectiva de um soldado, responde, sim, Senhor. E Deus ele diz, comparece ao rei Acabe e anuncia que uma seca perdurará 3 anos e meio. E Elias foi, sim, Senhor, ordem dada é ordem executada. E Elias foi adiante cumprir a missão que Deus ele designou. E era sempre assim. Deus ele chegava para Elias e dizia, Elias, vai se esconder em Quirete. E ele, sim, Senhor. Elias, vai para Sarepta. E ele, sim, Senhor. Elias, vai para o Carmelo e mostre que eu sou o Deus de Israel, aquele homem, aquele que diz eu sou, mostra àqueles homens que eu sou o único Deus. E Elias dizia, sim, Senhor. A diferença do sim, Senhor de Elias era aquele sim, Senhor prazeroso, era aquele sim, Senhor apaixonado, aquele que tinha prazer em cumprir a ordem de Deus. E para ele não importava as circunstâncias, para ele não se importava se era quente ou frio, se era de manhã ou de noite, para ele não se importava se era longe, se era perto ou longe. O que importava para Elias era cumprir a missão que foi designada por Deus. Ele não importava se ele ia morrer, ele não se importava se na frente soldados iriam batalhar contra eles. O importante é que ele estava cumprindo a missão do mestre. Agora eu lhe pergunto, onde estão os verdadeiros soldados de Cristo hoje? Cadê os homens e as mulheres que não se importam com as dificuldades para executar a missão confiada por Ele, pelo Senhor? Cadê os homens de Deus que não temem o pecado e não temem o inimigo, porque sabe que na frente dele está um grande comandante que é Jesus Cristo, o nosso Salvador? Eu até fiquei com medo de contar essa história, porque a minha mãe está ali, eu sei que se eu contar demais eu vou apanhar quando chegar em casa, ok? Mas, quando criança, eu sonhava em ser um soldado. Essa história bateu bem comigo. E, embora eu sonhasse em servir a carreira militar, eu ainda não havia entendido como era a cabeça de um soldado, que era ordem dada, ordem executada. E uma vez a minha comandante, Dona Maria, ela me disse certa vez, filho, pare de pular na cama, porque se você pular demais e quebrá-la, aí você vai se ver comigo. E realmente eu pulei e quebrou, né? E ela guardou aquela madeirinha, mais ou menos desse tamanho, a madeirinha. O certo que doesse, né? E ela disse, a próxima vez que você me desobedecer, você vai se ver com isso aqui. E aquela madeirinha foi batizada como a madeira da promessa. Ela foi, guardou no local dela, ela escondeu lá, num canto onde eu não podia alcançar, como eu não podia tirar. E eu também achava que nunca aquilo ia acontecer. Mas infelizmente, aquele dia chegou. Infelizmente, ela me pediu para eu ir lavar a louça, como o meu irmão, como lá em casa são 3,
uma mora em Natal e 2 ficavam em casa, um fazia uma coisa e o outro fazia outra. E ela me pedia para eu lavar a louça. Assim como hoje eu detesto lavar a louça. Quem foi para o retiro sabe, né, que a Aninha se escondia de mim para não lavar a minha louça. Mas, vamos voltar aqui. E eu, como menino, eu respondi, não vou. E ela me pediu a segunda e a terceira vez e eu disse, não vou. Infelizmente, quando eu vi aquela madeirinha sendo apanhada, por causa da minha insubmissão de um soldadinho de chumbo, ela pegou e usou um método bem pedagógico, que a Bíblia também fala a respeito disso. Então, ela pegou o pedacinho de madeira e disse, eu vou te pegar. E eu disse, pega não. Você não vai me pegar porque eu corro mais do que a senhora. E onde eu morava, meus amigos sabem, meus amigos que estão aqui, sabem que onde nós morávamos era a rua e tinha um bequinho assim que tinha uma creche bem grande. E tinha uma vizinha nossa que tinha outro bequinho assim fechando que dava para o outro lado do quarteirão. E ali, a casa daquela vizinha era o meu socorro bem presente na minha angústia. E na maneira que eu corria demais, e eu olhava para trás e vi ela ficando para trás, eu me alegrei. Só que eu me esqueci que ela era minha comandante. E ela se escondeu no mesmo canto que eu passava por lá. E como uma jogadora de beisebol, ela veio e se escondeu e ficou só esperando eu passar, que não desse tempo eu frear. E quando eu ia passando, correndo por ela, eu olhei para ela e me espantei. E ela deu bem no meio das minhas pernas. Me perdoa no que eu estou falando, viu? Mas ela colocou aquela madeira no meu peito e disse, você vai cumprir a minha ordem ou não? E eu disse, ordem dada é ordem executada. Vocês estão rindo aí, né? Vocês estão felizes pelas desgraças alheias, né? Mas eu queria falar um negócio bem sério, meus irmãos. Por que eu contei essa historinha? Porque existem soldados que ao verem o outro apanhar, ele aprende. Mas também existem soldados, como eu, que tem que apanhar para aprender. Infelizmente, existem soldados mais infelizes do mundo que apanham a vida inteira e não aprendem. Eu lhe pergunto hoje, meus irmãos, que tipo de soldado você é no exército de Deus? Até quando você vai ficar apanhando do pecado, irmãos? Até quando você vai reconhecer que só ao lado de Jesus é o melhor? Deus, ele chamou Elias, e Elias, como um soldado, ele disse, sim, Senhor. Foi a resposta que Elias deu ao Senhor. E o Senhor continuou dizendo, Elias, vai e apresenta-te diante de Acabe. E o bom soldado Elias foi. Entrou na presença do rei Acabe em um ato tão miraculoso, pois certamente aqueles soldados, eles não iriam deixar ele entrar, mas esqueceram que na frente estavam os anjos de Deus, e fizeram entrar de um modo em que quando perceberam, o profeta Elias já estava anunciando a seca, e deixando o local, pois poderia ser morto. Após sair da presença de Acabe, o nosso fiel soldado foi orientado por Deus para fugir para Querite. Etimologicamente falando, na etimologia bíblica, Querite significa cortado,
significa colocado no tamanho certo. E Elias, ele iria sim ser usado poderosamente por Deus. Mas antes de tudo, ele teria que ser cortado. Ele tinha que ser colocado no tamanho certo da vontade de Deus. Deus, irmãos, Ele quer nos usar poderosamente. Deus, Ele está buscando incessantemente os verdadeiros soldados de Cristo. Mas existem coisas, queridos jovens, que precisam ser cortadas em nossas vidas. Existem coisas como as drogas, como os pecadinhos secretos, como determinadas músicas. Quando eu vi essas determinadas músicas, eu me lembrei de um louvor especial, de um louvor da nossa igreja que diz que o inimigo sempre vem disfarçando as intenções. Também pornografias. Isso tudo tem que ser cortado em nossas vidas. E o que precisa ser cortado na sua vida para a honra e glória de Deus hoje? Medite aí, pessoal. O que precisa ser cortado em nossas vidas para a honra e glória de Deus? De que modo você precisa ser colocado no tamanho certo? Eu, quando recebi esse tema, essa pregação, eu comecei a meditar de que modo as coisas teriam que ser cortadas em minha vida. E ao receber essa mensagem, eu posso dizer uma coisa. Que quando a diretora jovem chegou e disse, você quer pregar segunda? E eu disse, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu lhe pergunto, o que de modo Deus ele tem que cortar? O que é que Deus ele tem que colocar no tamanho certo para você servir a Ele fielmente? Vocês que estão aí no banco, vocês que estão meditando, vocês que estão de cabeça baixa, respondendo, se argumentando, mas eu já tentei e não consigo, já fiz de tudo e não consigo, já vim para a semana de orações, já vim para palestras, já orei, eu já jejuei, já fiz muitas coisas, mas nada até agora adiantou. Eu não consigo me dominar. Veja bem, eu lhe pergunto, o que Elias foi fazer em Querite? Irmãos, o que é que ele foi fazer lá? Alguém pode aí me responder o que é que ele foi fazer lá? O irmão falou aí, usar contra os profetas de Baal. Irmãos, eu lhe respondo, Elias, ele foi passar momento a sós com Deus. Ele não foi mudar isto ou aquilo na vida dele. Ele não foi chegar e dizer, eu vou mudar agora porque eu quero mudar. Ele foi passar momento a sós com Deus. E sabe o que significa isto? Sabe o que é passar momento a sós com Deus? A palavra-chave é comunhão, meus irmãos. Ele foi ter comunhão com Deus, meus irmãos. E se nós ficarmos a sós com Ele, tenha certeza que Ele nos transforma. Tenha certeza que Ele vai cortar-nos. E vai colocar no tamanho certo. E vai arrancar de nós o que não lhe agrada a Ele. Irmãos, um conselho. Pare de fazer força. Pare de chegar e querer resolver os seus problemas sozinhos. Pare de dizer, eu não consigo me livrar da bebida, do fumo. Eu não consigo me livrar dessas coisas que estão me tirando do reino dos céus. Eu te peço uma coisa, irmãos. Faça força para estar ao lado de Deus.
Faça força para estar junto com Deus, ter comunhão com Deus. E Ele vai te mudar. E Ele mudará você grandiosamente, meus irmãos. E Ele vai cortá-lo e colocá-lo no tamanho certo. Crie o seu próprio querite. Crie o seu próprio lugarzinho de oração. Se você não consegue orar na sua casa, eu te aconselho a você ir para a natureza. Não porque eu sou desbravador, não porque eu amo a natureza, mas sim porque lá é o melhor lugar para você encontrar a Deus. Eu aconselho a vocês para fazer aquele lugarzinho de oração, que todos os dias você possa ter aquela comunhão com Deus, ficar sozinho e saber o que Ele quer de nós. E assim como verdadeiros soldados, que nós venhamos confiar mais em Deus. Queridos, há momento em que a fonte seca, há momento em que você é desempregado, há momento em que a sua saúde desaparece. Aquela fonte que trazia paz, trazia alegria ao profeta Elias, secou. Algumas vezes as nossas alegrias vão embora por causa das circunstâncias difíceis de nossa vida. Aí eu venho com uma pergunta: e por que a fonte secou? Hein, irmãos? A resposta é óbvia, né? A fonte secou porque lá não chovia. Não é isso? Mas a resposta para isso tudo está no livro de Tiago, capítulo 5, o versículo 17. Amém? Eu gostaria que os meus amigos desbravadores ajudassem as pessoas aí que estão um pouco perdidas. Eu gostaria que os nossos irmãos quem achou, diga amém. Então, eu fiz uma pergunta: por que a fonte secou? A resposta é porque lá não chovia. Não é assim? Aí eu venho com outra pergunta: mas por que não chovia sobre a terra? Então, vamos ver o que Tiago fala. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Quer dizer que a fonte secou por causa da oração? Às vezes sim, meus irmãos. Às vezes sim. Quer ver uma coisa? Observe. Vocês hoje se arrumaram para ir para a igreja, para vir à igreja, por intermédio do Santo Espírito de Deus. Aí vocês chegaram até aqui. E vocês oraram. Aí vocês vêm e cantam: renova-me, Senhor Jesus.
Aí outra vez você canta que você quer ser um vaso novo. Você diz que quebra a minha vida. Aí outra vez você ora: Senhor, arranca o meu coração de pedra e coloca um coração de carne. Agora eu digo, observe o que vocês pediram. Vocês pediram: renova-me. Vocês pedem: quebra-me. Vocês oram pedindo a Deus que Ele arranca aquele coração de pedra e coloca um de carne. Aí vocês pensam que o Senhor não escutou? Eu imagino que o Senhor esteja dizendo assim: é isso que você quer, meu filho? Então eu vou lhe dar. Mas antes de tudo, prepare-se. Porque eu vou arrancar o seu coração. Eu vou cortá-lo. E vou colocá-lo no tamanho certo. Amigos, saiba que esse processo é doloroso. O crescimento espiritual tem um preço. O crescimento espiritual dói. Se você quer crescimento espiritual, se você quer crescer em Cristo Jesus, prepare-se, porque vai doer. Se você quer ser um fiel soldado de Cristo, não pense que sentadinho no banco da igreja sem ter problemas, é que você vai estar de bem com a vida, não. E perceba que nos momentos mais difíceis de sua vida, ali está o Senhor. Ali está o Senhor pronto para te ajudar. Como eu falei, que o processo do crescimento espiritual dói. A fonte pode secar. Você pode ser desempregado, você pode ser humilhado, você pode estar passando por dificuldades hoje, meus irmãos. Mas se vocês suportar esse crisol, assim como o ouro, vocês serão refinados. E vai ser colocado no tamanho certo. E vai ser transformado em um homem ou uma mulher de Deus. Você vai deixar de ser chamado um parelhense qualquer. Um crentinho qualquer. Você deixará de ter um nome apenas de um homem qualquer. E vocês receberão um verdadeiro nome de Deus. As pessoas chamarão vocês de homens e mulheres de Deus. Aquelas pessoas em que ora e suas orações são atendidas. Aquelas pessoas que estão prontas para a guerra. Aquelas pessoas que pode fazer frio ou pode fazer calor. Aquela pessoa que pode chover, mas vocês estão lá, firmes na rocha eterna que é Jesus Cristo. Tinha um jovem chamado André, que ele tinha tudo do bom e do melhor. No momento em que conheci este jovem, ele estava afastado do Senhor há 10 anos. Ele estava afastado assim como eu. E, infelizmente, as consequências dos seus atos acabaram prejudicando a sua família. Acabaram prejudicando o seu lar. E aquele jovem, ele tinha entrado no mundo da bebida. Ele tinha começado a usar drogas. E começou a enxergar o suicídio como a única saída para a sua vida. Pois ele não conseguia ser diferente. Em um dia, ele ia passando em frente à igreja e ouviu uma mensagem que tocou o seu coração. Não era a voz do pregador, era a voz do Espírito Santo de Deus, que chamava a ele a voltar à comunhão com Deus.
André, ele passou a experimentar momentos a sós com Deus. Começou a ser quebrado e começou a ser cortado. Se sentiu muita dor, pois, como eu falei, esse processo é doloroso. E Deus, ele foi realizando uma obra na vida desse jovem. Uma obra que ele mesmo tentou, mas sem sucesso. Não conseguiu. Os momentos a sós com Deus fizeram toda a diferença em sua vida. E hoje, a sua família foi reconstruída. Hoje, a sua comunhão com Deus foi restabelecida. E ele foi rebatizado na igreja. E abandonou os seus ganhos ilícitos. E ele está sendo cada dia mais cortado no tamanho certo por Deus. Essa é a vida daquele que anda na presença de Deus. Para finalizar, meus irmãos, eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei o que é que está acontecendo na vida de vocês. Mas é possível que neste momento, você que está me escutando aqui no banco, vocês que estão me escutando aqui na igreja, vocês não estão sendo um bom soldado para Deus. Vocês que andam meio desobediente, que está distante das fileiras do Evangelho, que está se sentindo derrotado pelo mal, e não consegue vencer o pecado, eu convido, meu amigo, venha passar um momento a sós com Deus. Entregue-se a Ele. Tenha um encontro só você e Ele. E o Senhor vai te colocá-lo no tamanho certo. Talvez esse processo vai doer um pouco. Mas tenha certeza que vale a pena. Porque no final de tudo, você será chamado de homem e mulher de Deus. Eu, durante 3 anos e meio, eu passei a minha vida toda, durante esses 3 anos e meio, eu passei esses anos afastado da igreja de Deus. E tenha certeza de uma coisa: eu saí da igreja com a desculpa de que eu não estava me sentindo bem aqui. Mas ao me sentar nas praças, ao me sentar na rodoviária, eu via pessoas usando drogas, eu via pessoas chorando, via famílias sendo destruídas. E como um soldado abatido, eu não tinha forças para falar nem que seja uma palavra de conforto. Depois desses anos todos, eu reconheci que se com Deus já está difícil, imagine sem Ele. Eu reconheci que o processo vai doer, que a santificação dói. Mas, como um bom soldado de guerra, ao subir uma montanha e você abrir os braços, vocês verão que no final tudo vai dar certo, que vocês terão um alívio certo para as vossas almas. E o alívio certo é a vida eterna, é o encontro com Deus nas nuvens do céu. Teremos um louvor especial agora. E se vocês se sentirem tocados pelo Espírito Santo de Deus, venha, levante-se da onde vocês estão. Entregue a sua vida a Deus. Reconheça que somente Deus pode mudar nossas vidas. Amém? Em seguida vamos orar, entregando a Deus
os nossos pedidos, entregando a Deus os nossos sentimentos. Amém? Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim, meu alimento e pão, é a fé e a oração. A cada dia fala em mim. Tu és meu Deus e meu amigo. Tu és meu Pai, fala contigo. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim, meu alimento e pão, é a fé e a oração. A cada dia fala em mim. Tu és meu Deus e meu amigo. Eu quero, ó Pai, falar contigo. Tu és meu Deus e meu amigo. Eu quero, ó Pai, falar contigo. Tu és meu Deus e meu amigo.
Amém. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos, examinassem, só você e Deus, o que tem que ser mudado em suas vidas. Ore a Ele, entregue ao Senhor a sua vida. Em seguida, irei orar com vocês. Oremos. Senhor nosso Deus e bom Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, por mais um sermão passado aqui esta noite, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por estas pessoas que aqui vieram. Te colocamos, Senhor Deus, a vida de cada um de nós em suas mãos, ó Pai, reconhecendo que sem Ti não somos nada, reconhecendo que sem Ti, Senhor Deus, nós não podemos vencer ninguém, nós não podemos vencer coisa alguma. Te pedimos, Senhor, a Tua proteção neste dia, te pedimos a Tua proteção sobre nossas vidas, ó Pai, e te pedimos que o Senhor nos transforme em um verdadeiro soldado de Cristo, ó Pai. Nos transforma, Senhor Deus, em pessoas totalmente espirituais. Nos coloca, Senhor Deus, em nossas vidas o Seu Santo Espírito, ó Pai. Entregamos, Senhor, os pedidos feitos por estas pessoas, ó Pai. E eu já tenho a certeza de que o Senhor já está atendendo segundo a Tua vontade. Te pedimos o Teu perdão pelos nossos pecados, ó Pai, porque sabemos que só Tu, somente o Senhor, pode nos perdoar. Te colocamos, Senhor Deus, esta oração em Tuas mãos. Te colocamos esta oração na mão do nosso grande comandante, Senhor. É no nome de Jesus que te oramos. Amém.